Bom dia a todos, hoje é dia 9 de julho de 2016 e uma decisão publicada essa semana me chamou muito a atenção e eu vou mostrar aqui o título para vocês. Foi publicada agora dia 6 de julho, né? Uns dias atrás aí. Prisão com o uso de algemas Prisão com o uso de algemas dá direito à indenização por dano moral. Qual que foi a situação aqui? O artigo 46 da Lei das Contravenções Penais, ele prevê lá uma contravenção penal que a pessoa usar fardas e distintivos destinados às polícias ou militares e etc. Por que é contravenção penal isso? Porque muita gente se utiliza desses distintivos, desses uniformes de policiais, de militares e etc. para praticar vários crimes. Aí tem uma facilidade maior para andar para lá e para cá e conseguir cometer os seus crimes. É só vocês verem aí no Rio de Janeiro, acontece direto bloqueios de pessoas fardadas, vão lá, mas na verdade são bandidos. Os carros param, roubam, enfim. Então, é previsto isso aí. Aí, a Polícia Federal encontrou um cara lá usando um distintivo, uma camisa com o logo da Polícia Federal, a princípio. O cara cometeu outra contravenção penal, ele recusou a se identificar, para o que consta no termo aqui da decisão. E aí, ameaçou se evadir. E o que acontece? A Polícia Federal prendeu ele, grampeou, ou seja, algemou ele e levou lá para onde tinha que levar, para a delegacia. Tá. O que acontece? A União agora foi condenada por essa decisão do TRF, quinta turma do TRF da primeira região, pela primeira vara federal de Montes Claros, em Minas Gerais. Foi condenado. O contraventor penal aí, o criminoso, vai receber 10 mil reais de indenização porque ele foi constrangido ao ser preso e colocaram algema nele. Por quê? Foi constrangido. Porque tem uma súmula vinculante, número 11. Para quem não conhece essa súmula vinculante aí, é o seguinte. Em 2004, lembrem quem estava no poder em 2004, hein? 2004 foi publicada, foi promulgada, né, a Emenda Constitucional 45, que era aquela reforma do Judiciário, que permitiu que o Supremo Tribunal Federal emitisse súmulas vinculantes. Quando muitos julgados, se tivessem acontecido muitos julgados, muitas ações sobre determinado tema, e aí o Supremo julgaria aquilo lá, formaria uma súmula vinculante que daí vincularia todo o judiciário abaixo do Supremo a seus juízes, né? Vincularia seus juízes a votar conforme o Supremo Tribunal Federal. E o que diz a Constituição com essa inclusão da Emenda 45? Está lá no artigo 103A da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, então ele pode ir automático, né, ou sendo provocado, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, olha o detalhe agora, presta atenção aí, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. É isso que foi incluído lá pela Emenda Constitucional. E aí, a súmula constitucional número 11, ela diz o seguinte: só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Ou seja, a súmula vinculante número 11, ela quer dizer o seguinte: se o cara não ameaçar fugir, não estiver colocando em perigo ninguém e etc e tal, não podem ser colocadas algema nele. E aí, se ele oferecer risco, ameaçou fugir, ou
perigosíssimo e etc., aí pode ser colocado algema, porém tem que ser justificada essa excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade. Aí, em 2004, estava rolando um tal de mensalão aí, não sei se vocês sabem. E o que acontece? Eu acabei de ler ali, na Constituição ele diz o seguinte, que é após reiteradas decisões a respeito do tema. Não houve reiteradas decisões a respeito do tema de algema. E quando o Supremo Tribunal Federal lançou essa súmula vinculante, ele se baseou, aqui, tá aqui no site do Supremo, vou deixar na descrição do vídeo aí, precedente representativo. Foi um caso de uma pessoa que foi pro júri, um Zé comum aí, foi pro júri e ficou algemado durante o júri, e aí o Supremo achou que os jurados, por serem pessoas leigas, poderiam analisar como o cara tá algemado e já condená-lo precipitadamente. Essa foi a justificativa. Mas isso é o famoso migué, isso aí foi o migué que eles deram. Porque eles estavam preocupados com as autoridades que estavam ou que poderiam vir ser presas naquela época de 2004. Então, eles iam se sentir constrangidos ao serem algemados para lá e para cá. É um absurdo essa súmula vinculante, porque a algema, quando é utilizada no preso, ela serve para principalmente o quê? Proteger a integridade física do próprio preso e dos agentes policiais que estão fazendo a prisão dele. Por quê? Não representou perigo de fuga, mas o cara fica quietinho até ele ter oportunidade. Então o policial coloca o cara desalgemado dentro de uma viatura, e aí tá lá, o cara tá desarmado, tá de boa, tá feliz, tá tranquilo. Na hora que ele tem a oportunidade, ele dá uma de louco. Tenta pegar a arma do policial, e aí o que acontece? O policial vai lá e mata o cara. Aí se lasca, né? O policial, pra variar, vai se lascar. Se o cara tivesse com algema, ele não tentaria pegar a arma do policial, ou não tentaria quebrar o vidro da viatura e fugir, ou não tentaria fazer qualquer outra coisa. Então, é para proteger ele mesmo e os policiais que estão fazendo a escolta dele. Numa dessas que o cara dá uma de louco, corre, agarra alguém, machuca alguém aí no meio do caminho, enfim. Então essa súmula vinculante número 11, ela é uma piada. E a outra piada é essa que condenou a União a pagar indenização pro preso de 10 mil reais. Fora a atualização, né? Não sei em que ano que foi a ocorrência aqui, mas tem atualização monetária. O cara vai ganhar um dinheirinho. Pô, então tá valendo a pena. Até eu vou querer ser preso agora, mas eu ganhar um dinheirinho, né? E aí quem paga esse dinheiro? Você acha que quando a condenação é da União, quem é que paga? Somos nós. Mas aqui tem um porém. Sabe qual que é o porém? A União foi condenada, a União paga esse valor pro criminoso, e aí a União com certeza vai entrar com uma ação regressiva contra o policial que algemou o cara. E aí esse dinheirinho sabe de onde vai sair? Do bolso do policial, bem provavelmente. Vai sair do bolso do policial. E você acha que com isso eles não querem que a polícia se desmotive mais ainda a trabalhar? Daqui a pouco sabe o que o policial vai fazer? Fala, não vou prender mais ninguém, eu vou me lascar. Ou se você não sabe, quando o policial bate viatura, ele tem que pagar do bolso. Quando dá umas ziquezeiras igual essa, que ele é condenado, ele paga do bolso. E o que acontece? O Estado ele tem a responsabilidade objetiva, ou seja, demonstrou o nexo de causalidade entre o fato e o dano, o Estado é obrigado a pagar, independente de culpa ou não. Aí, nessa ação regressiva contra o agente que causou o dano, aí vai ser analisado se houve culpa ou não. Se não houve culpa, o agente policial o agente público não vai ter que desembolsar nada. Porém, se houve culpa, aí pega do dinheiro dele e paga. Beleza? Tá aqui a minha revolta, a minha indignação, mais uma, a respeito dessa decisão aqui do TRF, aqui da primeira região. Forte abraço!